Fala comigo, minha autarquia! Vamos continuar em concurso de pessoas, teoria monista e teoria do domínio do fato, direto para o quadro. Dando continuidade ao tema concurso de pessoas, é importante ressaltar que o legislador no Código Penal, ele adotou a teoria monista, também conhecida como teoria unitária. Todavia, através desta teoria, fica claro que o legislador ele foi muito simples na exposição, posto que, do artigo 29 ao 31, nós vamos perceber a presença apenas do autor do crime, isto é, aquele que pratica a ação ou omissão descrita no verbo nuclear do tipo, e a figura do partícipe, o ajudante. No artigo 29, fala que qualquer que concorre para o crime fica sujeito à pena a este combinado. No artigo 29, parágrafo 1º, fala da participação de menor importância. Ou seja, aquele que ajuda o agente a praticar o crime, se esta ajuda, se esta participação for de menor importância, ele pode ter a pena relativa àquele crime diminuída de 1/6 a 1/3. Aí vem o legislador no artigo 29, parágrafo 2º, e fala da cooperação dolosamente distinta. Dolosamente distinta quer dizer que autor e partícipe pode acontecer de ambos terem dolo diferente. Pode acontecer do partícipe estar com a intenção de praticar um crime menos ofensivo, menos grave, e o autor com a intenção de praticar um crime mais grave. Acontecendo isso, o partícipe receberá a pena relativa ao crime que ele tinha a intenção de praticar. Eu vou exemplificar. Porém, se o crime mais grave praticado pelo autor for previsível pelo partícipe, na análise do caso concreto, ele terá a sua pena aumentada da metade. Imaginem os senhores que 2 homens saem para furtar uma casa. Um deles fica do lado de fora, fazendo aquele reconhecimento, aquele famoso passar o pano. Ele está passando o pano, vendo se vem alguém, se vem polícia, e o outro entra para arrombar o domicílio. Porém, ele se depara com alguém, um serviçal, um doméstico, dentro da residência. E ele mata aquela pessoa para não ser identificado. Neste caso, nos termos do artigo 29, parágrafo 2º, o autor do crime, aquele que matou a pessoa lá dentro, responderá por roubo qualificado pelo resultado morte, o famoso latrocínio. E o partícipe que está lá fora, ele não sabe do homicídio. Ele não tinha interesse no homicídio. Nem tampouco de que o seu crime, o qual ele participava, tivesse um emprego de violência ou de ameaça. Ele veio para praticar um furto. Desse modo, o partícipe responderia por furto e o autor do crime responderia por latrocínio. Porém, se no calor da situação o partícipe tivesse conhecimento do homicídio ou da possibilidade de haver o homicídio,
se de alguma forma ele tivesse entendimento da possibilidade daquele crime com violência, a pena dele, do partícipe, será aumentada da metade. Esta é a explicação, a interpretação do artigo 29, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Mas notem que a teoria monista, ela vem trazendo apenas a figura do autor e do partícipe. Mas a doutrina, ela é mais profunda. E eu quero convidar os senhores para colocar o óculos do doutrinador e entenderem a teoria do domínio do fato. Isto é, a doutrina diz que devem ser responsabilizados todos aqueles envolvidos que tinham o domínio do fato. Todos aqueles que, de algum modo, tinham conhecimento e envolvimento, aqueles que arquitetaram, que criaram, que mandaram, porque se nós estivéssemos limitados à teoria monista, o que seria das grandes mentes criminosas, das organizações criminosas, daquele que é o mandante, daquele que é o grande pensador, o que arquiteta, ele não vai lá praticar, mas ele que criou, estabeleceu, é aquele gênio do crime. Fica muito claro quando eu levo o exemplo da série Casa de Papel. Você tem ali os agentes do crime e tinha um professor, um mestre, um gênio do crime, que está lá do lado de fora. Ele quem arquitetou toda aquela ação criminosa. A teoria monista não ia abraçar, não ia punir esse tipo de autor intelectual. Então, com a teoria do domínio do fato, nós temos a presença do autor, e esse autor, ele pode ser imediato ou mediato. O imediato também é chamado de direto. É o que pratica o verbo nuclear do tipo. É aquele que vai lá e comete o crime, de fato. É aquele que pratica o crime propriamente dito. Mas nós temos também, de acordo com essa teoria, o autor mediato, que é o autor intelectual, também chamado, e vocês devem fazer as suas anotações, porque esses termos que são usados em prova. É o autor de escritório. É aquele que não está no cenário do crime. Nós temos também nessa teoria a presença do coautor. É aquele que auxilia, mas não como partícipe. Ele auxilia na prática do verbo nuclear do tipo. Ele está lá junto. É aquele que num crime de furto, é aquele que no crime de roubo, enquanto um aponta a arma, ele recolhe os bens alheios. Ele não é partícipe, ele está subtraindo com emprego de violência juntamente com aquele que possui a arma. Ele não é partícipe, ele é coautor, ele pratica junto a ação descrita no verbo nuclear do tipo. E nós temos a figura do partícipe. E o que vem a ser o partícipe já foi explicado em outro vídeo e eu vou repetir. É aquele que auxilia, induz ou instiga a prática do crime. Auxiliar é uma ajuda material. Induzir e instigar é uma ajuda moral, tem uma natureza moral. Enquanto o auxílio tem natureza material, é aquele que fornece algum material, é aquele que dá carona, é aquele que ajuda de alguma forma a instrumentar o crime. Já aquele que induz é o que dá a ideia da prática do crime.
como fazer, o modus operandi, como fazer, é o que induz. E o que instiga? O que instiga não é o que dá a ideia, é o que fortalece a ideia. Imaginem os senhores que num crime de furto, nós temos uma pessoa que deu carona, ficou na esquina da residência que será furtada com o veículo ligado. Nós temos um que fica do lado de fora da casa verificando se vem alguém. Nós temos outro que fica motivando, dizendo, vai agora, vai agora, vai agora, vai agora. E nós temos aquele que entra na residência. Então, aquele que deu carona, ele presta auxílio. Aquele que diz, vai agora, é o que instiga. Todos estes são partícipes. E autor é o único que entra na residência para efetuar o furto. Se entrassem dois na residência para pegar os utensílios, para violar o domicílio, haveria autor e coautor. Porque os dois estariam cumprindo a ação descrita lá no artigo 155. A ação descrita no verbo nuclear do tipo. Os outros estão dando ajuda material ou ajuda moral. Ficou claro isso? Então, o Código Penal apresenta apenas o autor e o partícipe, mas a doutrina, ela alcança aqueles que são autores intelectuais, aqueles que são mandantes, aqueles que investem na prática criminosa, aqueles que dão suporte financeiro, aqueles que dão a ideia da prática do crime durante os atos preparatórios. Atos preparatórios não são puníveis, mas em se tratando de organização criminosa, será observado ali quem foi o autor intelectual. Em se tratando de um crime em concurso, se houver alguém que deu a ideia de como fazer, ele será responsabilizado como partícipe, por conta da teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela vai mais longe, responsabilizar todos aqueles que tiveram domínio do fato, que subjetivamente estavam envolvidos com aquela prática criminosa, não somente aquele que efetuou, que executou, que consumou aquilo que está descrito no Código como conduta reprovável, mas aquele que deu a ideia, aquele que forneceu algum material, todos estes serão alcançados pela doutrina para ser responsabilizados.